Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que estejam bem. Sou o professor Juliano e hoje nós temos um encontro, uma aula de arte. Como vocês sabem, costumamos iniciar as nossas aulas com um pensamento, uma reflexão, algo que nos faça pensar um pouco aí sobre a nossa vida, sobre as nossas ações. Vamos lá? Hoje eu trouxe um pensamento de Platão, um pensador grego. Olhem lá. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Olhem que interessante. Platão nos faz pensar sobre o medo que é provocado nos homens de ter acesso à luz, acesso à informação, acesso ao conhecimento. Ele fala ali, não é mesmo, que é fácil perdoar uma criança por ter medo do escuro. Difícil, não é mesmo? É perdoar homens adultos que têm medo da luz, que fogem da luz. Então, é algo imperdoável não se dar ao direito de conhecer, de saber, de aprender. Muito interessante essa reflexão, não é mesmo? Vamos dar início à nossa aula. Eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno de vocês, o papel, a caneta que vocês utilizam aí para anotação e registrassem o tema da nossa aula. Olhem lá, então temos uma aula de arte e o nosso tema é os personagens, as suas características e funções. Então, anotem lá. Anotaram? Espero que sim. Então, como eu falei, hoje estudaremos os personagens, as características que eles têm e as suas funções. Lembrando que estamos estudando os personagens na sua função cênica, no ato cênico. Para iniciar a nossa aula, eu separei um vídeo. Trata-se de um filme. Eu gostaria que vocês assistissem a esse filme dando muita atenção. Ele vai nos mostrar a apresentação de diversos personagens, as características que esses personagens carregam, como eles se comportam, o modo que eles foram apresentados também é muito importante. Vocês vão perceber que se trata de uma animação.
Uma animação é um gênero, né, que vai apresentar desenhos, ou seja, é uma composição criada não com atores. E eu gostaria muito que vocês dessem atenção à composição desses personagens. Vejam, essa animação é do William Joyce. É uma obra muito importante, muito interessante. Eu tenho certeza que, além dessa análise que vocês irão fazer, vocês irão se emocionar com esse vídeo. Vamos lá?
E aí, gostaram? Muito interessante essa obra, não é mesmo? Perceberam como se apresentaram esses personagens? Algumas coisas nos chamam a atenção, não é mesmo? Além dos personagens humanos, nós temos ali a presença de personagens que não humanos, como os objetos ali, né? Os livros, que têm um comportamento humanizado. Tudo isso nos faz refletir sobre a composição dos personagens, como eles se apresentam dentro da narrativa, dentro da história, o modo como eles se comportam, se eles estão tristes, felizes, alegres, ansiosos. Tudo isso vai compor uma série de características dos personagens. E nós vamos continuar falando sobre isso. Então vejam, analisando essa obra que acabamos de assistir, nós vamos ter diversos personagens. E estes personagens são diversos. Perceberam que um personagem é apresentado com bastante destaque, não é mesmo? Esse personagem, na obra, é o Modesto Máximo. Ele tem uma função ali central dentro dessa narrativa. Ele tem um destaque. Veja que todas as ações que ocorrem dentro da animação estão relacionadas ao personagem. Por isso, ele é o centro ali dessa narrativa, não é mesmo? Mas será que só esse personagem apareceu na história? Com certeza não. Nós temos ali, então, a presença daquela personagem ali que apareceu na tela de vocês. Vejam, ela tem um papel muito importante dentro da história. Ela faz o personagem principal ali refletir, né, sobre essa liberdade. Vejam como que a personagem se apresenta, voando, né, junto aos livros. Então, temos mais de um personagem já. E outros. Temos também aquela senhora que foi até a casa e buscou um livro, não é mesmo? O personagem principal entrega a ela um exemplar e ela sai da casa carregando aquele livro. Mas perceberam, o livro que foi entregue a ela também tem ações humanizadas, portanto, também seria um personagem. Temos também a garotinha, que aparece quase ali no final da narrativa, não é mesmo? Ela também tem uma função dentro desta narrativa, não é mesmo? Outros personagens que apareceram, os livros, né, diversos livros com vida própria, não é mesmo? E um livro que chamava mais atenção justamente pelo fato de ter contato com o personagem principal. Ele conversa da sua maneira, né, com o personagem do Modesto Máximo em diversas ocasiões. Ele é muito espontâneo, muito alegre, ele tem uma interação muito grande durante toda a história. Então, esses são os personagens. Então, nós estamos lembrando quais são eles. Contudo, todos esses personagens possuem características que nos chamam a atenção. Estas características podem ser tanto físicas quanto psicológicas. Vocês compreendem o que isso quer dizer? As características físicas estão relacionadas a tudo que é externo ao personagem, tudo que está para o lado de fora. Ou seja, como ele se veste, como é o seu visual, se ele tem cabelo comprido, cabelo curto, usa óculos, usa boné. Todas estas características vão ser chamadas de físicas, por mostrar o lado externo do personagem. Já as características psicológicas, elas são características mais internas, são características relacionadas ao comportamento dos personagens. No caso, eles podem ser tímidos, podem ser alegres, tristes, podem ser muito ativos, muito curiosos. Todas essas características são internas, ou seja, são chamadas de características psicológicas, porque tem muito mais relação com o interior de cada um.
E agora, nós podemos pensar lá nas características dos personagens da obra que acabamos de assistir. Vejam, temos ali a moça, né, que voou com os livros, né, aquela jovem, que é jovem, ela tem essa característica de ser jovem. A menina, a garotinha, ela é justamente uma criança. E a senhora que foi buscar o livro é uma idosa, uma pessoa mais velha, então ela é uma idosa. Temos outras características psicológicas apresentadas. Ali só para vocês verificarem em outros personagens. Temos, por exemplo, o livro lá que conversa com o Modesto Máximo, que é insistente em todas aquelas ações entre os dois. A gente pode perceber que ele é insistente ao querer que o personagem o acompanhe, não é mesmo? E também ele pode os demais livros lá são entusiasmados, né, com a chegada do outro personagem. Então são características relacionadas ao psicológico, ao interior de cada um. Mas os personagens também possuem funções diferenciadas. O que isso quer dizer? Vejam, as funções, elas podem demonstrar o que cada personagem vai fazer dentro da narrativa. Qual será o seu comportamento? Então, vejam, o personagem principal, aquele que é o centro ali daquela narrativa, é chamado de protagonista. Mas temos outros personagens. Esses também têm muita importância. Eles são chamados de coadjuvantes. Isso porque eles têm uma relação com o personagem, que é o protagonista. Eles não são inferiores ao protagonista. Eles apenas têm uma função diferente. Então, a história gira em torno de um personagem principal, chamado de protagonista, e os demais ajudam a contar essa história. Eles são chamados de coadjuvantes. Continuando a falar sobre os personagens, nós vamos verificar isso por meio de apreciação de uma outra obra. Agora nós vamos fazer a leitura de um conto. E aí vamos poder compreender como são os personagens apresentados em um outro exemplo, em um outro gênero, ok? Então, a obra que nós iremos ler juntos é Conto de Mistério. É uma obra do Stanislau Ponte Preta. Então, vocês já podem imaginar que é uma história de mistério. Vamos juntos? Na tela de vocês. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham estipulado à maneira de senha. Parou debaixo do poste, acendeu o cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me. Foi a ordem dada com voz cavernosa. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado. E ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral, mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo, uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e esfumaçada, onde no centro via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de pobre trabalhador parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este." O que estava por trás da mesa
pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e, meia hora depois, entrava em casa a berrar para a mulher: Julieta! Ó, Julieta! Consegui! A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa, num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo, depois de tanto esforço e economia, comprar aquilo que eles não viam há tanto tempo naquele barraco. Ali estava, 1 quilo de feijão. E aí, gostaram da história? Impressionante, não é mesmo? O Stanislau Ponte Preta criou ali uma narrativa que nos faz ficar a todo momento refletindo, pensando sobre o que será que esse personagem busca, o que será que ele quer encontrar. E aí chegamos a um final surpreendente. Vocês imaginavam que o que o personagem buscava seria 1 quilo de feijão somente? Algo tão comum na nossa vida? O que será que explicaria o fato de algumas pessoas não estarem tendo acesso ao feijão? Curioso, não é mesmo? O fato é que nessa narrativa o autor conseguiu nos fazer ficar todo o tempo tentando encontrar essa resposta. Mas a proposta inicial era a seguinte, que nós pensássemos sobre os personagens, como eles foram apresentados dentro dessa história. Lembram quais eram esses personagens? Vamos juntos retomar? Então, quem eram os personagens dessa narrativa? Nós temos ali alguns, juntos aqui comigo. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, quem será que estava com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada? Isso dá um ar de mistério, não é mesmo? Vamos ver? Então ali nós temos a apresentação de um primeiro personagem. Na tela de vocês. Um homem que parece não querer ser reconhecido. Concordam? Ele estava usando essas roupas porque ele não queria ser reconhecido naquele momento. Vamos ao próximo? Na tela de vocês. Imediatamente, um sujeito mal encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Então ali temos a apresentação de um novo personagem. Vejam, ele tem ali algumas características apresentadas, não é mesmo? Um sujeito mal encarado, isso chama bastante atenção no momento da leitura, não é mesmo? O personagem que foi apresentado ali, então, é um homem mal encarado, a principal característica dele. Continuando. Um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de pobre trabalhador parecia ter medo do que ia fazer. Então ali foi apresentado mais um personagem. O que mais chama a atenção, nesse caso, seria justamente as roupas que ele veste, talvez a barba que ele está usando, não é mesmo? Ali, o personagem é um homem vestido humildemente. Mas ainda apareceram outros personagens nessa história. Olhem lá, na tela de vocês. A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. Então, esse personagem que apareceu agora é a esposa do personagem que apareceu no início, não é mesmo? Ela, inclusive, tem um nome. Se vocês perceberem acima, o personagem que é o esposo dela chamou pelo seu nome, Julieta. Então, essa é Julieta, a esposa do personagem que apareceu logo no início. Então, nós podemos perceber que ali, na narrativa, temos alguns personagens. Primeiro, um homem que parece não querer ser reconhecido.
Depois, um homem mal encarado. Já são 2 personagens ali. Um homem vestido humildemente. E por último, Julieta, a esposa. Temos ali uma relação com 4 personagens que apareceram durante essa narrativa, cada um com sua característica. Vamos ver então o que define ali esses personagens. Os personagens são seres atuantes nas narrativas que podem ou não ter nomes, mas sempre apresentam variadas personalidades. Eles podem ser pessoas, animais ou até mesmo objetos, desde que apresentem características humanas. Olhem que interessante, foi como eu falei no início, na obra inicial, a animação que nós assistimos. Lá os personagens não eram humanos, eram livros, mas tinham comportamentos humanos. E isso é a característica de um personagem. Lembrando que, então, personagens necessariamente não são pessoas, podem ser objetos ou mesmo animais. Continuando. A função dos personagens é vivenciar a história e atrair o interesse do leitor, ou espectador. As funções podem ser classificadas como... Quais são essas funções, então? O personagem pode ser protagonista da história, pode ser antagonista, coadjuvante ou figurante. Vamos falar sobre cada um deles, cada uma dessas situações. O protagonista, então, é o personagem central, é aquele que vai envolver toda a narrativa. O antagonista, por sua vez, é o personagem que se opõe ao protagonista. Isso não significa que o antagonista é o vilão, seja o vilão, e o protagonista o mocinho da história. Não. O protagonista é aquele, então, que vai ser o centro da história, o centro dessa narrativa. Em algumas ocasiões, esse personagem que é o protagonista pode inclusive ser um vilão, pode ser mau. Então isso não vai definir quem é o protagonista e quem é o antagonista. O que vocês têm que lembrar é que o protagonista é o personagem principal, aquele que é o centro da história da narrativa. O antagonista é o personagem que se opõe ao protagonista. Mas ali temos mais dois tipos de personagens, que são os coadjuvantes. Os coadjuvantes são aqueles que vão ajudar a contar essa história. Vejam, um protagonista sozinho não conseguiria contar tantas histórias. Ele precisa interagir com outros personagens. Esses são chamados de coadjuvantes. E os figurantes? Em obras como no cinema, que vão ser vinculados no cinema, na TV, precisamos de personagens que irão compor todo o espaço cênico. Então, ali há necessidade de uma figuração, os figurantes, que vão ser elementos essenciais para contar uma história. Então, os figurantes também têm importância dentro de uma narrativa, de uma história. E agora, eu gostaria que vocês registrassem isso no caderno. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem essa afirmação que vai ajudar a sintetizar o nosso conteúdo. Vejam lá, os personagens são seres que vivenciam a narrativa. Eles podem ser pessoas, animais ou até objetos. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem.
Registraram? Espero que sim. Vamos dar continuidade. Vejam, agora eu tenho uma outra proposta, um outro exercício. Eu gostaria que vocês lembrassem, então, essas funções, a do protagonista e a do antagonista, relacionando as frases que estão logo abaixo. Qual é a definição, então, do protagonista e qual é a do antagonista? Eu vou dar um tempo para que vocês registrem e já tentem fazer a resolução. Voltamos daqui a pouco. E aí, conseguiram responder, não é mesmo? Então, olhem lá. O personagem que se opõe ao personagem principal é o antagonista, aquele que se opõe. O personagem principal da história é o protagonista, o número 1, aquele que é o central, o personagem central dentro da narrativa. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? Agora, juntos aqui comigo, vamos fazer a resolução de um outro exercício. Olhem lá na tela de vocês. O personagem, homem que parece não querer ser reconhecido, será que ele é o protagonista da história? Será que ele é o antagonista da história? Ou será que ele é um coadjuvante da história? Lembram do que representa cada uma dessas funções dentro das narrativas? Recordam? Será que aquele homem lá do início que não queria ser reconhecido por ninguém na rua é o protagonista, o antagonista ou um coadjuvante? Se vocês lembraram que ele apareceu o tempo todo na história, ele tem um papel elementar, ele é essencial, está no centro de toda a narrativa, vocês lembraram que ele é o protagonista. Então, eu gostaria de que vocês continuassem participando. Hoje a nossa aula termina por aqui e a gente vai se ver no próximo encontro. Espero vocês, pessoal. Tchau!